Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre seja conosco. Hoje nós temos uma reflexão do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o prefácio e a primeira parte da introdução. Meus irmãos, vamos fazer a nossa prece, fazer a nossa leitura da nossa página para poder abrir os trabalhos de reflexão. Eu abri aqui aleatoriamente a Vinha de Luz e caiu na lição número 75. O título dela é Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Isso é uma mensagem de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4 da Carta aos Apóstolos. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a afeição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. Essa luz interior, meus queridos irmãos, é justamente a luz da nossa consciência. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima à maneira do sol, que ilumina o alto e alimenta as sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor espera o fruto, o verme espera o porvir, o homem ainda mesmo que mergulhado nas descrenças ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e por isto mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confirmação do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo movimento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim
de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Graças a Deus. Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja conosco. Como nós sabemos, sempre que fazemos uma reflexão na doutrina espírita, é preciso fazer uma prece para nos recomendarmos a misericórdia do Divino Mestre, que nos governa, e também dos mensageiros trabalhadores do Cristo que estão aqui neste momento nos envolvendo. Como vai envolver a todos aqueles que ouvirem esse pronunciamento nosso, humilde e despretensioso. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, amado Senhor, suplicamos a bênção da Tua presença divina através da luminosa luz que desce sobre nós neste momento. Mestre amado, ajuda-nos a desenvolvermos um pensamento o mais propício possível para que haja compreensão dos nossos irmãos que nos ouvem neste momento. Obrigado, Mestre querido, pela vossa presença através de trabalhadores espirituais dedicados e amigos, que são verdadeiros discípulos da Tua bondade misericordiosa. Obrigado, Senhor, por tudo e agradecemos, suplicando a vós que eleve nosso pensamento através da vossa misericordiosa bondade, a presença do nosso Pai. E dizemos do fundo do coração, com profundo respeito, amor e humildade: louvado seja em todo o universo infinito o sacrossanto nome de nosso amado Pai, o soberano absoluto do universo infinito. Graças a Deus. E vamos iniciar agora a nossa consideração aqui dessas duas questões da nossa palestra. Então, nós temos o prefácio. Eu vou ler aqui a inscrição da nota para dizer o que representa o prefácio, meus irmãos. A inscrição acima transmitida por via mediúnica resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra maravilhosa e santa, que foi colocado aqui como prefácio. Então, o prefácio é bom a gente ler porque é mais completo. Eu poderia dizer, até, digamos assim, se tivesse a possibilidade de gravar perfeitamente, dizer ela sem precisar ler. Mas é preciso que nós leiamos para melhorar a condição vibratória dessa significativa mensagem por via mediúnica do Mestre Divino. Isso aqui, gente, é realmente a voz viva do Divino Mestre. Então ele diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos, abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam.
nós os convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a que amamos, aqui estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. O Espírito de verdade é o Divino Mestre. É o nosso governador espiritual. É o Verbo divino que encarnou há 2000 anos atrás, 2150, que encarnou para nos trazer carinhosamente a mensagem, depois do sacrifício que ele fez, justamente para descer vibratoriamente a condição de poder encarnar num corpo físico aqui no nosso planeta, nesse planeta ainda inferior, de expiações e provas. Vocês vejam, queridos irmãos, a grandeza desse amor, desse coração maravilhoso que é o nosso Mestre, que trouxe para nós a mensagem viva neste momento, aqui, para ficar fixado como prefácio, mostrando que esta obra é de uma importância imensa, que nós, como os espíritos que somos ainda inferiores, não compreendemos ainda bem. Mas vamos aqui explanar através da leitura da primeira parte da introdução para nós compreendermos. Nós vamos fazendo os interregnos para poder explicar determinadas coisas. Então, o objetivo dessa obra é o primeiro capítulo da introdução. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Nos evangelhos segundo, não é segundo o Espírito, nos evangelhos do Novo Testamento. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas. E por último, os ensino moral. Desliga aqui. E por último, vem o ensino moral. Vamos ler alguma coisa para nós compreendermos o que significa essa condição. As 4 primeiras, são 5 partes, as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Por quê? Porque é justamente o ensino moral. O ensino moral mostra que nós devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. Devemos amar os nossos inimigos. Devemos fazer o bem sem ver a quem. Devemos ser justos, não julgarmos a quem quer que seja, porque nós somos muito devedores. Então, esse ensino moral é realmente o resumo desta obra abençoada e misericordiosa, que os Espíritos trouxeram, reuniram e fizeram esse tomo, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos compreender melhor a vontade de Deus, nosso Pai, através da compreensão dos ensinos maravilhosos do nosso Divino Mestre.
Então vamos ler mais alguma coisa. Diante deste código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se. Quer dizer, todos podem realmente aprender na doutrina espírita. Não importa a religião que seja, não importa qual a sua condição, digamos assim, se ele é pobre, se ele é rico, se ele é de couro, se ele é branco, se ele é vermelho, não importa. Todos podem realmente colocar sobre esse estandarte, sobre essa luz divina que é a doutrina espírita. Então, meus irmãos, vamos para frente. Porquanto jamais é terreno em todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual pode todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria de disputas religiosas que sempre e por toda parte se originam das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam a sua condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral. Porque a parte mística é fácil, porque é coisa exterior. Mas a parte moral, ela justamente se localiza na nossa consciência, nos nossos corações. Então, nos obriga realmente a reformarmos intimamente aquilo que nós falamos, aquilo que nós criticamos, aquilo que nós pensamos. Porque muitas vezes a gente ofende sem perceber. E isso é justamente a lição que traz essa luminosa obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A introdução está mostrando para nós qual é o caminho verdadeiro. Outra coisa, meus irmãos, nenhum estudante consegue aprender a matéria sem estudar. É verdade? Ninguém consegue aprender sem praticar e sem estudar. Então, se nós queremos realmente saber o porquê disso, nós temos que procurar fazer o possível para aprender, nos familiarizando com os assuntos tão importantes para nós. Por que para nós, meus irmãos? Nós somos espíritos imortais. Nós estamos no caminho da evolução espiritual, por obra misericordiosa e bondade do Supremo Pai, que nos deu essa condição, nos concedeu. Então, o que acontece? Nós precisamos reformar, porque quando nós estivermos isentos de todas as sujeiras que nós acumulamos durante a nossa caminhada evolutiva, nós estaremos conseguindo alcançar o nosso objetivo maior. E assim, vamos para frente, queridos irmãos. Aliás, se o discutissem nele, teriam encontrado a sua condenação, visto que a maioria delas, elas se agarram mais à parte mística e à parte moral. Muito bem. Que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais. Olha lá, gente, moral. Ela fundamenta justamente a verdadeira felicidade do homem, porque senão não haveria estar acontecendo essa guerra. Por causa de quê está acontecendo? Está acontecendo isso por causa da nossa falta
de lógica, a nossa falta de conhecimento, o nosso egoísmo que nos cega terrivelmente, que nos induz a pensar que somos muito grandes, que somos capazes de mandar e desfazer. Não. Quem faz isso é justamente a bondade de Deus, nosso Pai. Então, a parte moral, ela indica para nós o nosso futuro verdadeiro, a felicidade vindoura, né? E continuando, toda a gente admira a moral evangélica. Ah, mas como é bonito, etc, etc. Muito bem. Todos lhe proclamam a sublimidade, é grande, bonito, é certo. Muitos, porém, assim o pronunciam por fé ou confiado no que ouviram dizer. Olha aí, gente. A gente ouviu dizer uma coisa, a gente não comprova através da verificação, do estudo sério, e a gente não sabe realmente por onde caminhar. O que acontece? Acontece que nós, assim, atingiremos realmente o caos, porque nós não aprendemos, nós não sabemos, nós não comprovamos. O Espiritismo mostra a necessidade que temos de comprovar aquilo que estamos estudando. Se nós não comprovarmos, cadê a possibilidade de confiança? Porque confiança é fé naquilo que nós acreditamos. Então, o que acontece? Nós precisamos realmente estudar, mas estudar seriamente, porque só aprende aquele que escuta, que tem ouvidos de escutar. O que é isso aí que Jesus falou? É quando nós escutamos com o coração. Nós guardamos dentro de nós aquele sentimento e guardamos aquele ensinamento. Porque ele falou numa de seus ensinamentos, da parábola do semeador, que o semeador foi semear, mas semeou nos caminhos da estrada, veio o pássaro, comeu, depois semeou em terra estéril, também não vingou, semeou dentro praticamente da mata, não conseguiu, mas só pode conseguir aquele que semeia no bom terreno. Então, façamos do nosso coração, do nosso pensamento, o bom terreno para a semeadura do Mestre. Senão, o que acontece? Muita gente até se suicida, como houve uma nossa querida irmã, que hoje praticamente se suicidou, se jogou, gente, na frente de um trem. Vejam só que prejuízo imenso essa pobre criatura causou a si mesma. Então, é preciso que a gente estude a condição moral para nós fazermos as coisas certas, para nós procedermos de maneira correta, né? Então, ele fala aqui que tratados já foram escritos. Esses tratados são justamente escritos que as pessoas acham que estão certos, começam a fazer pela cabeça deles certas coisas, muitas vezes para aparecer, gente. Mas vamos ver as coisas certas, porque tratados só podem ser escritos realmente sérios por espíritos responsáveis, espíritos equilibrados. Qualquer um que possa escrever, pode escrever uma coisa que na realidade é uma lástima. Então, nós precisamos... Então ele fala aqui, o Espírito que escreveu esta instrução da introdução do Evangelho, fala o seguinte: para obviar a esses inconvenientes, que esse que ele mostrou aqui, que tem muita literatura que aparece, que é tudo
digamos assim, praticamente sem valor. Para obviar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente os que não prendem ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Saci. Saci foi um sábio que traduziu o Evangelho para a nossa língua, praticamente. Assim, a divisão em versículos, em vez de, porém, atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos aqui metodicamente as máximas de Jesus. Outro tanto quanto possível a indicação dos números e ordem dos capítulos. Essa, entretanto, seria... Que horas estão? Tá. Essa, entretanto, seria um trabalho, material que por si só apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Olha, vamos ver, queridos irmãos, no mundo espiritual não pode existir mentira, nem contrassenso, porque só consegue fazer isso aqueles espíritos que estão completamente afastados, né, da sua consciência, que se encontram justamente revoltados, sem disciplina, que atacam, que promovem, digamos assim, desespero para seus irmãos, enfim, aqueles que justamente fazem aquilo que não devem. Mas um dia, eu sei de certeza absoluta que nosso Mestre nos ensinou que todos esses irmãos muitas vezes terão que ser retirados do planeta, infelizmente, é doloroso isso, para eles irem para outro planeta. Mas o que acontece? Castigo? Não. Eles vão para outro planeta para utilizar a sua mente, o seu conhecimento, para ajudar os irmãos que estão muito atrasados lá. Com isso, eles sofrem, na realidade sofrem, porque quem está acostumado no conforto, quando vai para cima, digamos, a dormir numa superfície completamente dura, não tem a maciez de um colchão, ele sente a dificuldade. Mas nós sabemos que ele vai justamente para um planeta inferior, mas vai dar justamente o recado dele através do trabalho que ele vai produzir lá. Por quê? Porque ele precisa de conforto, ele tem que, digamos assim, providenciar esse conforto. E ele providencia para cá, o outro vê que ele está fazendo isso, aí vai imitação, imita e vai melhorando cada vez mais a condição de todos. Muito bem. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculta se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Quer dizer, a gente ouve uma parábola, por exemplo, quando o mestre disse que aquele que não odiar seu pai, sua mãe, será
seus irmãos, não será digno de mim. Quer dizer, praticamente parece um absurdo, mas vamos ver. Então a gente tem que saber que o termo odiar, né, em hebraico, representava amar menos. Aquele que amar menos seu pai do que a mim, não é digno de mim. Por quê, gente? Porque Jesus trazia, além da luz, da sabedoria imensa que ele tem, ele trazia a bondade de coração. Ele ajudava, porque um ensinamento desse é uma bênção que nós não podemos nem imaginar. É que nos tira da sombra, nos tira da treva para a luz, nos tira do sofrimento, da maldade, do egoísmo, da inveja, do orgulho, da prepotência, da pretensão de ser grande. Então, tudo isso é um sofrimento para o espírito. Quando nós chegamos ao equilíbrio, que nós desfazemos todas essas coisas, o que acontece? Nós alcançamos a felicidade. Por quê? Porque nós estamos justamente fazendo a vontade sacrossanta de nosso Pai. Essa vontade é que nos propicia a felicidade real. Então, complemento de cada preceito, nós vemos aqui que cada ensinamento do Divino Mestre tem um complemento através do ensinamento dos Espíritos. E cada preceito acrescentamos algumas instruções escolhidas, dentre as quais os Espíritos ditaram em vários países, por diferentes médios. Se fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal e a do meio, enquanto a diversidade de origem prova que os Espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. Olha, gente, isso aí nós vemos aqui a justeza de toda essa matéria. Esta obra é para todos, dela todos podem aurir meios de conformar com a moral do Cristo, o respectivo proceder. Aos espíritas, olha lá, oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Mas por que de modo especial? Porque os espíritos têm comunicação constante com os espíritos. Nós aprendemos com os espíritos o que acontece no mundo espiritual, como é que se dá todas as coisas lá, como que funciona. Então, nós temos mais condições de alcançar justamente a condição melhor. Muito bem. O relógio que está batendo, gente. Desculpa. Então, vamos continuar aqui para terminar a nossa reflexão. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu. Vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, nós vemos, gente, o valor que tem esta obra maravilhosa e sublime e santificada. Graças a Deus, queridos irmãos, vamos encerrar o nosso trabalho e vamos fazer a nossa prece de agradecimento ao Divino Mestre e a Deus, nosso Pai, o nosso Supremo Senhor. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez nós aqui, encarnados e desencarnados, desejamos endereçar os nossos pensamentos a vós, Senhor, para agradecer por este momento tão sublime, tão maravilhoso.
dessa ajuda sublime que tivemos para esclarecimento nosso e dos nossos irmãos, que todos nós estamos aprendendo. Queridos irmãos, mais uma vez, suplicamos a todos que não esqueçam a prece ao anoitecer, ao deitar e ao levantar pela manhã. Façamos isto, peçamos por aqueles que não sabem o que fazem, estão promovendo guerra, que estão destruindo edifícios, estão eliminando vidas. E tudo isso nós não estamos criticando, estamos suplicando a vós, mestre querido, para nos ajudar, ajudando aquele homem infeliz, que os anjos guardiões dos seus obsessores e a eles também possam ajudá-los, pelo menos retirando os obsessores para o plano espiritual, a fim de serem tratados magnificamente das suas, digamos, deficiências mentais. Obrigado, Senhor. Que a vossa paz seja conosco. Louvado seja em todo o universo infinito o sacrosanto nome de nosso amado Pai, nosso Deus soberano, amoroso e bom, Criador sublime e perfeito, soberano absoluto do nosso universo infinito. Graças a Deus. Obrigado, queridos irmãos.